Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias de trânsito rápido será de... Bom, se não tem sinalização, tá onde? Está aqui, ó, não houver sinalização. Eu posso andar a qualquer velocidade? Claro que não. Existem velocidades pré-estabelecidas pelo código para cada tipo de via. Para isso, obviamente, você vai precisar de conhecer esses tipos de vias e também decorar a velocidade máxima e mínima de cada uma delas. Mas vamos ver aqui, ó. A via que está sendo pedida aqui na questão é a trânsito rápido. Vou fazer um resuminho rápido aqui para vocês. Ó, nós temos, dentro do perímetro urbano, nós temos vias de trânsito rápido, nós temos vias arteriais, nós temos vias coletoras e temos vias locais. Trânsito rápido, anotem aí, ó, 80, 60 arterial, 40 coletora e 30 local. Então é o trânsito rápido, arterial, coletor e local. Caindo, ó, 80, 60, 40, 30. Vai cair de 20 em 20, na última cai só 10. A velocidade máxima aqui no trânsito rápido é 80, alternativa B é a resposta. Assinale a afirmativa que completa a questão. Primeira dica que eu dou para vocês, quando tiver esse tipo de questão, observem quantas lacunas tem a serem preenchidas. Se são 2 lacunas, eu preciso de 2 termos para preencher essas 2 lacunas. Esses termos, normalmente, eles são separados aqui nas alternativas por um ponto e vírgula. Então, aqui nós temos, ó, na alternativa A, nós temos um termo, outro termo. Então, nós temos 2, encaixa aqui dentro. Essa é a resposta? Não necessariamente. Só que se você encontrar alguma alternativa com um termo só, ou 3 ou 4, qualquer coisa que seja diferente de 2, você já sabe que pode eliminar, porque aquela alternativa não completa aqui as lacunas, as 2 lacunas da questão. Isso costuma cair direto em prova, questão dada, né? E quando acontece, você já aprendeu esse macetinho aí. Então aqui são 2 lacunas, todas as alternativas têm 2 termos, então não dá para eliminar nada por meio desse macete. Tem mais alguma pegadinha, alguma armadilha nessa questão? Não estou vendo. O negócio aqui é saber responder mesmo, vamos ver. O condutor de veículo destinado à condução de escolares, é o de transporte escolar, ele deve ter idade de... Qual que é a idade, hein? Seria 21, 18, 18 ou 21. Então, aqui nós já ficamos entre 18 ou 21. O que você responderia? Entre 18 e 21 você ficaria o quê para transporte de escolares? A gente sabe que com 18 anos já pode tirar a habilitação. Mas habilitação B. Com categoria B a gente já pode conduzir um veículo de transporte escolar? Claro que não. Exige, nesse caso, uma habilitação pelo menos D. Aliás, hoje ela é bem específica, a resolução ela é bem específica. Existe a categoria D. Então, a resposta vai ser aqui, ó. Categoria B não, então A está fora. Categoria B não, C está fora. Ficamos, então, com 18 anos categoria D ou 21 anos categoria D. A gente não tira a categoria D com 18 anos, só tira com 21. Então, está fora. A resposta é a letra D. Então, como é que vai preencher aqui? Vai ficar assim, ó, 21 e vai ficar D. Os veículos destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo... Quem é que emite autorização para o veículo fazer o transporte escolar? É o órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou Distrito Federal? Quem que é esse órgão ou entidade executiva? Órgãos executivos são os departamentos. Órgãos normativos são os conselhos. Então, quais são os departamentos que tem dentro do Sistema Nacional de Trânsito? Tem o Departamento Estadual de Trânsito, que é o DETRAN. Tem o Departamento Nacional de Trânsito, que é o DENATRAN. E nós ainda podemos ter órgãos executivos municipais, que não tem um nome específico, vai ficar a cargo de cada município colocar o nome que assim o convier. Mas, enfim, aqui nós estamos falando de órgão executivo dos estados. Então, é o DETRAN. Esse órgão aqui é o DETRAN. Por que fala dos estados e do Distrito Federal? Porque o Distrito Federal não é um estado e também não está subordinado a um estado. Então é o DETRAN próprio. Então pode ser aqui a alternativa A a resposta, mas vamos analisar as demais. Órgão ou entidade executiva de trânsito dos municípios. Olha, os municípios até podem determinar ali algumas regras para o transporte coletivo, mas não é ele quem vai emitir essa autorização aqui não. Tá? É o Estado mesmo, está lá no Código de Trânsito Brasileiro, capítulo 13, se não me engano. Então é o Estado. A alternativa B tem lá a sua participação, regulamentando alguns parâmetros, mas não é ele quem vai dizer pode ou não pode. O órgão ou entidade executivo rodoviário, não. O órgão rodoviário não tem relação nenhuma com isso. Órgão máximo normativo de trânsito da União, normativo são os conselhos, né? Seria o CONTRAN aqui, que é o máximo normativo da União. Não, não é o CONTRAN. Ficamos aqui com a alternativa A. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, uma via de trânsito rápido é caracterizada pelo quê?
Bom, trânsito rápido. Nós temos dentro do perímetro urbano vias de trânsito rápido, nós temos vias arteriais, nós temos vias coletoras e nós temos vias locais. As vias locais são aquelas de áreas restritas, é a principal característica dela. Via coletora são vias de bairro, elas normalmente, aliás, não são controladas por semáforo, não tem semáforo nesse tipo de via, normalmente não é o padrão caracterizado aqui pelo Código de Trânsito, e elas servem para ligar, as vias locais às vias arteriais e de trânsito rápido. A arterial já é uma via de fluxo um pouco maior, controlada por semáforo, aqui a gente já encontra semáforo, e as vias de trânsito rápido não tem semáforo, elas não têm interrupção, é trânsito fluindo direto. Então vamos lá. As características então de uma via de trânsito rápido é pela alta velocidade nela desenvolvida. Olha, a velocidade na via de trânsito rápido até pode ser maior, mas não é essa a característica dada a ela pelo Código de Trânsito Brasileiro, não. Por faixas interceptando. Uma das principais características das vias de trânsito rápido é não ter interrupção no seu trânsito, no seu tráfego, na fluidez. Então ali não tem travessia de pedestres, porque senão vai interromper o fluxo. Não tem semáforo, porque senão vai parar o fluxo. Não tem interseções ou cruzamentos ali em nível, porque senão vai parar o fluxo. Então esse interceptando aqui não cabe não. Alternativa C. Por acessos especiais com o trânsito livre. Olha, acessos especiais, guardem bem esses termos. Isso aqui é a principal característica de uma via de trânsito rápido. Ela tem acessos especiais. Você só entra ou sai de uma via de trânsito rápido por meio de acessos especiais. Trânsito livre, sim, esse é o propósito, manter o trânsito ali livre. Sem interseções em nível, não tem cruzamento. Sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros, não dá para você sair de uma via de trânsito rápido e entrar numa garagem ou num estacionamento, ou vice-versa. Sem travessia de pedestres, também não tem travessia de pedestres, ou seja, travessia em nível, que pode ter passarela, obviamente. Essa aqui é a resposta, eu não tenho dúvida. Alguém pode ficar em dúvida aí, mas tem alta fluidez. Não, ela tem um alto fluxo, mas fluidez, isso não é garantido. Por exemplo, a Marginal Pinheiro, a Marginal Tietê, em São Paulo, são vias de trânsito rápido. E elas têm alta fluidez? Muito pelo contrário, que a gente vê na televisão aí, para quem vive aí em São Paulo, sabe muito bem que a fluidez ali é que não existe mesmo. Então tem um alto fluxo, muito trânsito, mas fluidez, infelizmente, elas estão deixando a desejar. A alternativa D está fora, confirmando aí a alternativa C. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, uma via destinada ao acesso em áreas restritas é chamada de... Olha, dentro das vias urbanas nós temos vias de trânsito rápido, nós temos vias arteriais, nós temos vias coletoras e nós temos vias locais. A via local é de área restrita, essa aqui, restrita, justamente o que a questão está pedindo. Qual é a resposta? Cadê local? Essa aqui, via local, de áreas restritas, dentro de condomínios, por exemplo, universidades e por aí. Vias coletoras são vias de bairro, normalmente não tem semáforo. Vias arteriais são vias de fluxo principal controladas por semáforo. E vias de trânsito rápido são vias de fluxo principal que não tem semáforo, não tem interrupção no seu fluxo. A direção defensiva é um conjunto de técnicas que se divide em duas partes. Bom, aqui o examinador está dizendo que são duas partes. Normalmente, aquelas práticas que a gente usa extrair da direção defensiva, de fato, são direção defensiva preventiva e direção defensiva corretiva. Então, alternativa A, preventiva e teórica? Não. Corretiva e agressiva? Não. Preventiva e corretiva? Essa é a resposta. O que é uma direção defensiva preventiva? É aquela onde o condutor antecipa o risco. Qual que é a corretiva? É aquela onde o condutor não antecipa o risco. Ele espera acontecer para ver o que vai fazer. Quer ver um exemplo? Ônibus parou, está desembarcando pessoas. As pessoas saem e começam a atravessar lá pela frente do ônibus. Você está vindo aqui por trás, vai passar por ele. O que o defensivo preventivo faz? Já diminui a velocidade, prevendo que alguém pode atravessar inesperadamente na frente dele. O que o defensivo corretivo faz? Não diminui a velocidade. Quando ele vê, a pessoa já entrou na frente. Ele deixa o acidente acontecer? Não. Ele freia, ele dá os pulos dele lá. Evita que o acidente aconteça. Porque se acontecer, aí não é direção defensiva, confere? Mas é uma direção defensiva aqui corretiva, o que não é recomendável, é perigoso, é de alto risco. Identifique a sinalização semafórica que é destinada exclusivamente ao pedestre, permitindo-lhe a passagem. Bom, o que é sinalização semafórica destinada exclusivamente ao pedestre? Presta atenção nisso.
Isso aqui é sinalização para pedestre? Não é. Isso aqui é para veículos e chama-se controle ou faixa reversível. Isso aqui é para indicar, nesse caso aqui está indicando que a direção está livre naquela faixa. Mas aquela mesma faixa, em determinados dias e horários, pode ser usada com fluxo inverso, no sentido contrário. Então, para evitar que você venha colidir de frente com veículos ali, o xizinho aqui, vermelho, estaria aceso, né? Se tivesse aqui um xizinho vermelho aceso, você sabe que aquela direção está bloqueada. Nesse caso aqui, está livre, mas não é para pedestre, não interessa, estou só mostrando aqui para vocês. A alternativa C está fora. Essa aqui é para pedestres? Também não. Isso aqui é chamado de direção controlada. Ou seja, tem ali uma faixa à direita ou à esquerda que é controlada exclusivamente por esse semáforo, não pelo semáforo principal que controla as demais faixas. D também está fora. A e B são para pedestres. Mas vocês observem que aqui na questão pede, permitindo-lhe a passagem. Isso aqui permite a passagem do pedestre? Obviamente que não. A alternativa A está fora. Ficamos então sem dúvida alguma com a alternativa B. Quais os casos de acidente que não são cobertos pelo DPVAT? DPVAT é aquele seguro obrigatório do veículo, né? Seguro DPVAT. Danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. Vamos lá. Acidente com automóvel? Com certeza são cobertos pelo seguro DPVAT. A questão aqui quer saber qual que não é coberto. Então, a alternativa A está fora. Acidente com caminhões? Caminhões é automóvel, né? Veículo automotor terrestre. Então, essa aqui cobre, como a questão quer saber qual que não é, eu também elimino. Acidente com veículos automotores, ou veículos automotores terrestres, é justamente danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. Também cobre, não é essa que a questão quer. Acidente com trem ou metrô, isso aqui o DPVAT não cobre. Alternativa D é a resposta. O fenômeno que ocorre quando os pneumáticos de veículos perdem o contato com o solo pela presença de uma camada d'água entre a superfície da pista e os pneus é... O examinador aqui não conhece vírgula não, né? Haja fôlego para conseguir ler uma frase desse tamanho sem uma vírgula, né? Mas beleza. Aqui pneumáticos. Pneumáticos são os pneus, tá bom? Então os pneus perderam aqui, perdem o contato com o solo devido a uma camada d'água entre a superfície da pista e os pneus. O nome disso é um fenômeno, tem aqui um nome técnico, e o que acontece aqui é que o veículo desliza sobre aquela fina camada d'água. Como é que chama esse fenômeno, esse acontecimento, esse ocorrido? Seria situação de derrapagem? Não, derrapagem em pista seca, tá fora. Condições adversas do tempo? Olha, até acontece por conta de tempo chuvoso também, mas não é exatamente esse o nome dado, não. Seria aquaplanagem? Sim, essa é a resposta, letra C. E presta atenção, porque isso aqui pode ser chamado também de hidroplanagem. Ah, só mais uma dica, cuidado para não confundir isso com aguaplanagem, tá? É aquá, de pato, beleza? Marque aí, letra C. Entre as alternativas abaixo, uma não corresponde ao automatismo correto. Automatismo. E aqui ainda está falando correto. Presta muita atenção quando a questão perguntar aquela que não é. O aluno acaba se distraindo ali lendo as alternativas e acaba marcando a que é. Cuidado com isso. Isso é pegadinha de prova, tá? Então, qual que não é automatismo correto? Automatismos são gestos efetuados de maneira automática, involuntária. A pessoa faz sem perceber. De tanto fazer daquela forma, ele habituou. Então, assim, instintivamente ele acaba fazendo daquele jeito. Então, automatismo correto, porque a gente sabe também que existem automatismos incorretos ao dirigir. A gente deve eliminar, inclusive. Mas vamos analisar aqui, Reflexos adquiridos pela prática na direção veicular. Automatismos são reflexos? Sim, são reflexos, são hábitos criados com o dirigir. Aqui falando, reflexos adquiridos pela prática veicular. Não diz se é uma prática correta ou incorreta. Então cabe, pode servir aqui como automatismo correto. Só que a questão está pedindo o quê? Aquela que não é. Então essa aqui eu não posso afirmar que não é, porque ela cabe como automatismo correto. Então essa aqui está fora. Seria engrenar as marchas corretamente. Olha, se eu estou fazendo corretamente, então é automatismo correto. A questão quer saber qual que não é. Essa está fora. Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem. Vocês acham legal? Vocês acham correto dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem? Não é legal. Como a questão está pedindo aquela que não é, certamente será essa a resposta. Vamos analisar a última alternativa aqui. Usar o freio antes de usar o pedal da embreagem. Isso é legal? Legal. Vai frear, primeiro pisa no freio, depois pisa na embreagem. Isso é um automatismo correto. Alternativa D é correta, como a questão que é aquela que não é.
eu já eliminei ela também e fiquei mesmo com a letra C. Essa não é um automatismo correto.